Olá, meu candidato, esse vídeo é muito, mas muito importante. Você que vai fazer o Enem agora, 2024, pega papel, lápis, anota tudo isso que eu vou te falar agora e vou te dizer quais são as fórmulas da prova de 2023, da prova de matemática do Enem 2023 que você precisava saber para resolver todas as questões. Todas as questões. Como assim, professor? Todas as questões, as principais, né? Não, todas as questões de matemática. Ué, então o senhor tem aí 45 fórmulas, que deve ser uma para cada questão. Não, nem todas as questões requerem que você saiba usar uma fórmula. Ou você tem como ferramenta o uso de uma fórmula. Se você não está usando uma fórmula, você tem que entender um conceito ou interpretação daquela questão. Mas fórmula fechadinha, tal como ela apresenta para você no ensino fundamental, no ensino médio, só são essas aqui. Então vamos lá. Anota, papel e caneta, dá o like agora nesse vídeo, já manda para um colega teu aí que vai fazer o Enem também agora em 2024 e vai anotando aí. Primeira fórmula, seno de um ângulo, seno que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você também tem que saber aquela tabelinha dos senos, seno de 30, seno de 45 e seno de 60. E aí é importante, pessoal, quando eu coloco assim, ó, seno de um ângulo, tabela de senos, você, evidentemente, quando escreveu, você sabe que nesse ano foi cobrada a tabela de senos. Mas quando você for estudar isso aí, você vai estudar do tangente e do cosseno, já faz um apanhado geral, tá bom? E eu falei sobre o seno de um ângulo, você vai estudar o cosseno, você vai estudar a tangente, quem sabe até estudar uma cotangente, uma cossecante, vai dar uma expandida ali, mas você sabendo que o que foi cobrado em 2023 foi só o seno do ângulo. Depois ele cobrou Teorema de Pitágoras generalizado. A gente conhece o Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. O Teorema de Pitágoras generalizado, você tem uma figura sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo. E sobre os catetos você tem a mesma figura de forma semelhante. Ou seja, uma figura semelhante a essa que está lá na hipotenusa, que não precisa obrigatoriamente ser um quadrado. Pode ser qualquer figura, desde que ela abranja ali, tal, um dos seus lados ali, ou uma das suas partes ali, abranja ali a hipotenusa e os catetos. Se forem semelhantes, você pode usar que a área que está sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas que estão sobre os catetos. Isso aí é o Teorema de Pitágoras generalizado. Em estatística, você precisa saber as fórmulas de tendência geral. Fórmula de tendência central, desculpa. Média, mediana e moda, tá? Saber calcular isso daí, você vai ver no meu canal aí vários vídeos sobre como você calcular uma média, mediana e como calcular uma moda. Ângulo inscrito em uma circunferência. Isso aí não é fórmula, tá? Mas é um conceito que você tem que entender. Tem gente que diz que não cai ângulo inscrito na circunferência. Caiu em 2023, então fica atento. O conceito de probabilidade, que é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Isso é o suficiente para que você pudesse fazer bem a prova de matemática do Enem 2023. Fora isso, seria só interpretação do que seja probabilidade, tá? Volume do cilindro. Volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? Πr ao quadrado vezes a altura. Você já estuda o cône, já estuda o prisma, já estuda a pirâmide, mas o que caiu foi o cilindro, tá bom? O mínimo de uma função quadrática, mínimo, que é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aí você já aproveita e estuda o que está aí de subjacente relativo a esse mínimo. O que significa o mínimo, o que poderia significar o máximo, o que é o y do vértice, qual a forma que te dá exatamente o y do vértice, na própria formação ali da forma, que seria a forma canônica, que tem aqui também no meu canal. Cai o logaritmo. O logaritmo você tem que entender o logaritmo da soma, a soma dos logaritmos, que é o logaritmo do produto, perdão, logaritmo da divisão, que é a subtração de logaritmo, e o logaritmo de uma potência, que você pega aquele expoente e ele desce multiplicando o logaritmo. Então essas três propriedades foram exigidas na prova de 2023. Também você vai ter aqui uma formulazinha de matemática financeira, onde você vai trazer todos os valores numa tabela, numa régua do tempo para um determinado tempo, tá? E é importante que você estude isso daí. Tem também no meu canal vídeo explicando bem sobre isso, que seria C1 dividido 1 mais I, onde I é a taxa de juros e o C é o capital investido.
ou mais um C2, ou seja, um outro valor, uma outra prestação dividido por 1 mais I ao quadrado. Você está trazendo dois períodos, um determinado valor. E aí você pede também a equação, a formulazinha da função afim, y igual a x mais b. O conceito tá? De setor circular, segmento circular, sobre o que é um cone, sobre o que é um triângulo isósceles e o arco da circunferência. Então, você entender o que é isso daí. Aproveita, no setor circular você já encontra a fórmula também, do segmento circular você já estuda melhor, cone você já estuda o que é o volume de um cone, triângulo isósceles, como é que encontra a área, mas o que ele pediu na prova de 2023 foram os conceitos, ou seja, ele vai te dar lá alguma coisa e coloca esses itens para você dizer se aquilo que está lá no enunciado é de repente um setor circular, um segmento circular, se é um triângulo isósceles, se é um cone, se é um arco de circunferência. Então você aprende isso. A área do quadrado, a área do triângulo, a área do retângulo, tá? Isso é muito básico. Sobre a área, você já estende também isso daí. E por fim, um sistema de duas equações com duas incógnitas. Então, pessoal, somente isso foi o que foi exigido de fórmula. Você vê que eu coloquei além de fórmula alguns conceitos para que você entendesse também o que caiu, que foi cobrado em 2023. Anota tudo isso daqui, ó, estou colocando aqui na tela, você anota, tira o print, escreve tudo isso daí. Você já tem um parâmetro para estudar sobre o que foi cobrado no ano de 2023. E aí continua assistindo os vídeos do meu canal, que eu vou postar também o que foi exigido para a prova de 2022, para a prova de 2021, para a prova de 2020. Pelo menos os últimos 5 anos é bom que você tenha anotado, porque ali você já tem um parâmetro muito forte do que você deve estudar para o que vai ser cobrado em 2024. E aí você acompanha que eu vou te passar todas as dicas, inclusive tentando já ver, de acordo com uma estatística aprofundada de cada um dos itens, o que eles podem sim cobrar de questões de matemática no Enem 2024. Então, curte, comenta esse vídeo e compartilha com algum colega teu que vai fazer a prova do Enem esse ano de 2024.